É uma era sombria e desesperada. O Império da Humanidade se expande por toda a galáxia. Em seu coração senta o Imperador, um deus debilitado em um trono dourado e cujo poder psíquico combate a escuridão por 10.000 anos. Ainda assim, a humanidade está envolta em perigo, cercada de inimigos monstruosos que buscam nada além de sua destruição. No cruel futuro do 41º milênio, só existe a guerra. O Império da Humanidade se alastra por toda a galáxia e encobre milhões de planetas. Liderando o regime imperial está um ser quase divino chamado de Imperador. Ele foi o responsável por reunificar toda a humanidade e progredir do barbarismo para a civilização. Atualmente, o Imperador é mantido vivo em uma máquina chamada do Trono Dourado. Seu corpo físico foi destruído 10.000 anos atrás em uma batalha final cataclísmica contra seu filho favorito e o grande traidor, Horus. Mesmo com seu corpo debilitado, sua energia psíquica que emana do Trono Dourado na capital do Império, Terra, é poderosa o suficiente para proteger toda a humanidade contra a escuridão. Ainda que à beira da extinção, atualmente o Império da Humanidade é colossal e segue uma elaborada hierarquia. Nela, encontram-se 3 braços que merecem destaque. 3 das maiores forças do Império na luta contra seus inimigos: a Guarda Imperial, os Space Marines e a Inquisição. A Guarda Imperial, também chamada de Astra Militarum ou Martelo do Império, é a maior força de combate da humanidade. Ela é dividida em inúmeros exércitos, com bilhões de humanos lutando em frente de batalha por toda a galáxia. Além de vastos números de soldados, a Guarda Imperial conta com poderosos tanques e várias forças de artilharia. Seus mais conhecidos regimentos são a Guarda da Cádia, os Catachãs, os Valhallans e as Legiões Armorizadas de Armageddon. Os Space Marines, também chamados de Adeptus Astartes, é a mais poderosa e temida força do Império, composta por várias legiões de supersoldados, humanos geneticamente modificados e treinados sob dura disciplina. A elite do Império, os Space Marines são divididos em capítulos, cada um sendo exército por si só, com organização, tanques e aeronaves próprias. Como por exemplo, temos os conhecidos Space Wolves, os Blood Angels e os Ultramarines. A Inquisição, também dividida em várias ordens, é uma organização com carta branca imperial que segue suas próprias leis e regras e cujo único objetivo é proteger a humanidade contra qualquer ameaça e a qualquer custo, mesmo que milhões de vidas devam ser sacrificadas por isso. A humanidade se expandiu pela galáxia quando descobriu a possibilidade de viajar por uma dimensão paralela conhecida como Warp. Até hoje, essas viagens são a principal forma de navegação em longas distâncias pelo Império. Entretanto, essa realidade não segue as leis da física e é um grande mistério em nossa galáxia.
As duas únicas certezas sobre o Warp são que ele é composto de emoções e energia psíquica oriunda de nossa realidade e também não é um espaço vazio, mas lar de estranhas criaturas e entidades como os deuses do caos e seus demônios subalternos. Viagens pelo Warp só são possíveis, pois a energia psíquica que emana do Imperador funciona como farol que guia e protege as naves imperiais. Deuses do caos são considerados a grande ameaça para a humanidade. Poucos entendem o que realmente espreitam no Warp e como o poder que essas entidades emanam influenciam toda a galáxia. Os deuses do caos são capazes de presentear seres com grandes poderes maléficos e são tão tentadores de forma que até mesmo parte da humanidade já se corrompeu perante sua força. 4 são os grandes deuses do caos, rivais entre si. Khorne, o deus da guerra e do sangue. Tzeentch, o eterno manipulador e deus da magia. Nurgle, deus da podridão e fecundidade. E Slaanesh, deus do prazer, dos vícios e do excesso. Esses 4 deuses vivem uma disputa pela supremacia no Warp e pelo controle sobre as criaturas mortais. Cada um possui uma horda de demônios e de mortais corrompidos por seus poderes e sob sua influência. 2 são as grandes forças do caos, os demônios e os Chaos Space Marines. Os demônios são criaturas imateriais que habitam o Warp e que nasceram de pesadelos e pecados de criaturas mortais. Eles fazem incursões para o mundo material, buscando nada além de carnificina e anarquia. Os demônios, entretanto, não podem existir por muito tempo no mundo material sem energias do Warp para os sustentarem. Normalmente, as maiores incursões demoníacas ocorrem em locais em que o tecido entre as realidades é mais fino ou em que exista uma brecha entre elas. Os Chaos Space Marines são orgulhosos e majestosos guerreiros da humanidade de outrora. Agora traidores, corrompidos pelos poderes sedutores do caos, eles trilham caminhos próprios de ambição e de ódio. A maioria são traidores por escolha própria, renegados contra a hierarquia do Império e contra o falso Imperador. Alguns, porém, foram enganados para caírem para o lado do caos. Além de compartilharem os melhoramentos genéticos e o treinamento dos Space Marines imperiais, eles foram abençoados com poderes adicionais concedidos pelos deuses que eles tanto veneram. Além das forças do caos, a humanidade enfrenta também ameaças alienígenas ou Xenos, como o próprio Império denomina. Algumas dessas raças existem apenas em um único planeta, outras possuem civilizações interplanetárias. Entre as mais conhecidas ameaças alienígenas, podemos citar os Orcs, os Eldar, os Necrons, os Tau e os temidos Tiranides. Os Orcs são uma raça de seres bárbaros e violentos que infestam a galáxia de ponta a ponta. Esses seres grotescos e brutais de pele verde podem ser encontrados em todo canto, seja em grandes grupos de guerra ou pequenas tribos. Eles são tão numerosos que, se não lutassem entre eles, seriam mais do que capazes de cobrir toda a galáxia em sua peste. Os Eldar são uma raça quase extinta que vaga pelo vácuo do espaço em naves-planetas chamadas de Craftworlds. Muito antes dos ancestrais da humanidade nascerem, os Eldars haviam conquistado toda a galáxia.
Hoje, porém, sobram apenas fragmentos dessa civilização. Apesar disso, os Eldar são muito poderosos na arte da guerra, extremamente habilidosos e possuem tecnologia tão avançada que chega a ser até um mistério para a humanidade. Um grupo de Eldars mais vis e sádicos sobreviveu à queda de sua civilização. Ao contrário dos outros remanescentes que aderiram à disciplina para sobreviver, estes se tornaram um grupo de assassinos, torturadores e saqueadores conhecidos como Dark Eldar. Para continuar existindo, essa raça depende da dor e da agonia de outros seres para poder restaurar sua vitalidade. E por isso atuam como piratas em assaltos rápidos, sequestrando seres vivos para serem então vítimas de suas práticas de tortura. Borda mais a leste da galáxia, longe da Terra, um novo império cresce a cada dia. Uma nova raça alienígena chamada Tau, unida em seu propósito, busca espalhar iluminação pela galáxia. Apesar dessa civilização ter surgido, crescido e se expandido em pouquíssimos anos, o domínio do Império Tau é somente um pontinho comparado à vastidão do Império da Humanidade. Os Tau não possuem tecnologia para viagens interestelares de longa distância, como por exemplo a viagem pelo Warp. Ao contrário da maioria das raças Xenos, os Taus não são devotos de violência e sim da diplomacia, mas quando precisam, usam sua disposição as mais avançadas tecnologias bélicas para guerrear contra seus inimigos. Necrons são uma raça ancestral que estava adormecida há milênios no subterrâneo de seus planetas tumbas. Preservados do tempo em seus corpos mecânicos imortais, agora, 60 milhões de anos após o último mundo Necron adormecer, esses seres de metal vivo estão despertando para retomar os domínios que já foram parte de seu império. Como se não bastassem todos os inimigos da galáxia, de fora dela veio o pior. No vácuo que separa as galáxias do universo, que nenhuma tecnologia consegue alcançar, espreita uma raça alienígena que vaga apenas para consumir. Os Tiranídeos são uma raça de seres insetoides gigantes que vivem apenas para devorar. Eles são controlados por uma mente central, a Hive Mind, que funciona como uma mente compartilhada e coordenadora das diferentes criaturas que compõem uma colmeia Tiranídea. O poder psíquico da Hive Mind é tão massivo que os Tiranídeos criam uma sombra no Warp. No último ano do 41º milênio, a humanidade se vê no que denomina o final dos tempos. O Império da Humanidade, que já fora muito maior e mais organizado, hoje luta pela sobrevivência contra as diversas raças alienígenas da galáxia, contra as que vêm de fora para tudo devorar e contra o grande inimigo, os deuses do caos, que corrompem ela própria, fazendo-a lutar contra si mesma. Mesmo com o fim dos tempos, uma única verdade se mantém. No cruel futuro do 41º milênio, só existe a guerra.